pupilinhos, tudo bom com vocês? E vamos aqui para esta aula nobre. Esta aula que vai fazer você chegar arregaçando nos lugares. Por que arregaçante, professora? Por que eu vou chegar arregaçante? Porque agora você vai falar bonito. Sabe quando vocês falam pra mim assim, professora, eu não sei falar bonito, apresentar-te-ei, faloei, eu não sei falar bonito, eu não sei falar legal, vai aprender agora. Sabe todo aquela, quando você lê um texto que você não entende aquele verbo com um negócio no meio, com um pronome no meio, que você fala assim, que loucura! Que tipo de droga foi utilizada por essa pessoa? Não é verdade? É isso daqui, ela utilizou a regra gramatical da mesóclise, mas antes de explicar a mesóclise para você, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que clicar nesse botão vermelho, você vai ter que compartilhar essa aula com um amiguinho, ou no grupo de zaps, ou no grupinho do Facebook, vai ter que dar um like, ativar um sino elegante aí, porque a gente tem aula aqui semanalmente nesse canal, mais de uma aula por semana, tem aula ao vivo também. Então ativa o sininho e venha com a gente, tudo bem? Bora falar aqui de mesóclise. Mesóclise é quando eu coloco o pronome oblíquo no meio do verbo. Por que eu já tô chegando assim falando disso? Porque se você não viu, já tem uma aula aqui no canal que eu falo sobre a próclise. Eu explico o que é a colocação pronominal e eu já explico as regras de próclise, que é quando eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo. Eu posso colocar o pronome oblíquo em 3 posições. Eu posso colocar ele antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. A próclise é quando eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo. A mesóclise, que é o que a gente vai estudar agora, é quando e é rápido, tá? A mesóclise é super rápido. E é quando eu coloco o pronome oblíquo no meio do verbo. E a ênclise, que vai ser uma outra aula só de ênclise, para ficar tudo muito claro, todas as regrinhas claras na sua cabeça. A ênclise é quando eu coloco o pronome oblíquo após o verbo. Beleza? Então agora eu vou explicar para você quando que a gente utiliza a mesóclise, ou seja, coloca o pronome oblíquo no meio do verbo. Olha esse i aqui, né? Meio, no meio do verbo. Tem uma regra só, a mesóclise. E aí, como tem uma regra só, você perde o direito de errar. Porque se tem uma regra só, você não pode falhar nisso daqui, né? Porque quando tem mais de uma regra, as pessoas falam, professora, eu errei porque tem muita regra. Aí é difícil lembrar todas. Mas agora que tem uma só, você perdeu o direito, né? Agora eu quero ver se errar isso aqui. Eu só utilizo mesóclise com o verbo no futuro. Pode ser futuro do presente, futuro normal, ou futuro do pretérito, não me interessa. Se o verbo estiver no futuro, independente de qual seja, tem que utilizar a mesóclise, beleza? A ausência de palavra atrativa exigindo próclise. Então, eu utilizo a próclise com o verbo no futuro, e se não tiver palavra atrativa que exija o pronome oblíquo antes do verbo, ou seja, fator de próclise. Vamos dar uma olhada nos exemplos para ficar bem claro, olha só. Dar-nos-iam uma explicação. Professora, dar-nos-iam uma explicação? Eu tenho aqui este palavrão aqui, né? Que é uma ofensa praticamente. O que é dar-nos-iam? É dariam. Mais o nos, né? Que estamos ali na primeira pessoa do plural, certo? Certo? Nós, vós, eles, ok? Primeira pessoa do plural. Então, eu tenho ali o dariam mais o nos. Só que eu não posso falar dariam-nos. Por quê? Porque o verbo está no futuro. Se o verbo está no futuro, o que eu faço? Coloco o pronome oblíquo no meio deles. Aí você, no meio dele, né? E aí você fala assim, mas professora, onde que eu vou dividir esse verbo? Como que eu vou saber? Eu enfio o pronome oblíquo em qualquer lugar? Não, sabe o que você faz? Ó, você olha onde o verbo fica no infinitivo, que é o nome do verbo, e divide ali, ó, verbo dar. Tudo bem? Sim? Tudo bem? Olha lá, o que é infinitivo vai para um lado, o que é terminação vai para o outro. É neste meio aqui, ó, que você coloca o pronome oblíquo átono. Qualquer verbo, qualquer verbo. Então, se você está na dúvida, você escreve o verbo no futuro, tudo bem, ó? Escreveriam. Vou colocar na mesma pessoa, tudo bem? Escreveriam. Na terceira pessoa. Escreveriam. Eu divido aqui, ó. Divido aqui, ó. O que é infinitivo vai para um lado e o que é terminação vai para o outro. Vocês estão vendo o nome do verbo aqui, ó? Escrever. Dar. Então, olha o nome do verbo. O que é o nome do verbo vai para um lado e o que é terminação vai para o outro. É neste meio que você encaixa o pronome oblíquo átono. Eita, que
fácil mesmo, professor, é fácil, gente. Você pega o verbo no futuro, coloca o pronome oblíquo no meio do verbo. É fácil, né? É fácil. Olha lá, dá pra atenção aqui que também a vida não é tão simples assim. Se o verbo no futuro não iniciar oração, pode-se optar pela mesóclise ou pela próclise, tudo bem? Se o verbo no futuro não iniciar a oração, pode-se optar pela mesóclise ou próclise. Olha só, ele se apresentará à pretendente. Ele se apresentará à pretendente. Ó, o verbo está aqui, não está iniciando oração, então neste caso eu posso optar pela próclise, que é quando eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo. Mas e se eu disser ele apresentar-se-á à pretendente? Está correto também? Está correto também porque eu não estou iniciando a oração. Então, neste caso, ambos estão corretos. Deu para entender? E se estiver iniciando a oração? Aí, se estiver iniciando a oração, sempre mesóclise. Deu para entender? Não pode colocar próclise porque você não pode iniciar a oração com o pronome oblíquo ato. Show? Com palavra atrativa, a próclise prevalece sobre a mesóclise. Por isso, gente, que eu falo, é obrigatório você assistir a nossa primeira aula sobre colocação pronominal, que eu explico o que é próclise, os fatores de próclise, que são as palavras atrativas, por exemplo, tudo bem? Palavra atrativa é aquilo que atrai o pronome oblíquo para perto. Então, olha só, com palavra atrativa, a próclise, a regra da próclise, ela é mais forte que a regra da mesóclise. Então, ela prevalece sobre a regra da mesóclise. Então, eu falo assim, ó, o moreno jamais lhe decepcionará. Que ilusão, né, gente? Não acontece isso na vida real. Olha lá, o moreno jamais lhe decepcionará. Então, eu tenho aqui o verbo, aí a primeira coisa que você faz, né? Você olha o verbo, decepcionará, tá no futuro. Tudo bem? Tá no futuro. Aí você fala assim, poxa, tá no futuro, então tem que ficar no meio do verbo. Decepcionar-lhe-á. Só que quando você olha aqui, nós temos uma palavra negativa. A palavra negativa é uma palavra atrativa. Então, ela puxa o pronome oblíquo para perto dela. Então, com palavra atrativa, a regra da próclise prevalece sobre a mesóclise. Então, fique atento, porque vira e mexe cai isso aqui, principalmente em prova de concurso público. Tudo bem? Então, eles colocam lá e falam assim, esta oração aqui, dentre as orações abaixo, identifica aquela que há um erro nas regras de colocação pronominal. E eles colocam isso daqui. Aí o aluno analisa, ele olha que tem o verbo no futuro, ele fala assim, com o verbo no futuro eu utilizo sempre a mesóclise. Só que ele nem viu que tem palavra atrativa, tem que analisar tudo. O que vem antes, o que vem depois do verbo, se tem ou não palavra atrativa em algum lugar da oração, para que você marque a alternativa correta, tudo bem? Cuidado para não cair na pegadinha. Com o verbo no futuro, nunca ocorre ênclise. Então, quando o verbo está no futuro, nunca vou utilizar o pronome oblíquo após o verbo. Ou fica no meio, ou fica antes, dependendo dos casos especiais, tudo bem? Então, olha lá. Enviar-te-ei os resumos. Então, ó, enviar-te-ei, né? Enviarei com o pronome oblíquo no meio. Eu te enviarei os livros. Então, eu tenho aqui enviarei, coloquei o pronome antes, porque não está iniciando a oração. Então, não tem problema. Neste caso, colocar ou no meio, ou no meio, ou antes, está correto, mas nunca ai, não consigo nem falar de tão errado que isso é, gente. Enviarei-te os resumos. Enviarei-te, jamais. Verbo no futuro, eu nunca posso colocar o pronome oblíquo depois. Ou é no meio, ou é antes, dependendo do caso, se tem palavra atrativa e se não está iniciando a oração. Deu para entender? Fácil, muito fácil ou fácil até demais? Professora, eu achei bem fácil, então tá bom. Então também não deixe de assistir a aula de próclise, para ficar bem claro, e não deixe de assistir a aula de ênclise, que assim que ela já estiver aqui no canal, já vai aparecer aqui no card para você, já vai aparecer também na descrição do vídeo, tá bom? Então não deixe de assistir para que você tenha o conteúdo completinho. E claro, faça exercícios para praticar, né, e fixar o conteúdo, beleza? Eu encontro você na nossa próxima aula, não deixe de se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nós temos aí a meta de atingir 9 milhões de inscritos em 3 dias. Vai dar certo, vai bater, eu tenho fé, tá bom? Um beijo pra você, acesse nossa plataforma, vai lá estudar com o curso completo e tchau!